A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje. A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde, 10/8/2025, domingo, mês de agosto, mês 8. Vamos lá, 1h15 da tarde, vamos lá. Oxalá minha cabeça se tornasse em águas e meus olhos numa fonte de lágrima. Então chorarei de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixarei o meu povo e me apartarei dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. E estende a sua língua como se fosse seu arco, para a mentira. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avança de malícia em malícia. E a mim me não conhece, diz o Senhor, Jeová. Guardai-vos cada um do seu amigo e do irmão, nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não fala a verdade, ensina sua língua a falar a mentira, anda se cansando em obrar perversamente. Isso aqui também é o que está acontecendo no dia de hoje também, né? Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. É o que eu já cansei de ver isso aqui, continuando. E zombará cada um do seu próximo e não fala a verdade, tá vendo? Não anda na verdade, tá vendo? É o que está acontecendo também nos dias de hoje. E não fala a verdade, ensina sua língua a falar a mentira, anda se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusa conhecer-me, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe cilada. Porventura por estas coisas não os visitarei, diz o Senhor Jeová, ou não se vingarei a minha alma de gente tal como esta. Pelos montes levantarei choro e pranto, pelos pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas. E ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedra, morada de dragões, e da cidade de Judá farei uma assolação de sorte que fiquem desabitada. Tá vendo? Dragões existiam, tá vendo? E continuam existindo, tá? Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como um deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei. O que eu falei que essa palavra que é lei? O que eu falei que não é Bíblia? Isso não é Bíblia, tá vendo? É lei, a palavra, a escritura, que publiquei perante sua face e não deram ouvido à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após os propósitos do seu coração e após os balaim que eles ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, Jeová de Israel: eis que darei de comer as lonas a este povo, e lhe darei beber água de fel, e os espalharei entre as nações, que não conheceram nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após eles até que venha consumi-los. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres sábias, para que venham também. E se apressem, e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaleçam-se nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Ouve, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor Jeová, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pela nossa janela, e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os mancebos das praças. Fala, assim diz o Senhor Jeová: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor Jeová: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor Jeová, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor Jeová.
Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que visitarei a todo circuncidado como o incircunciso. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que visitarei a todo o circuncidado com o incircunciso, ao Egito e ao Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. É isso aí, ó, que nós aprendeu. Tá vendo aí, né, meus irmãos, minha irmã e meus amigos e minhas amigas. Vamos agradecer, soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecendo por este culto nessa tarde, em Jeremias, capítulo 9, nessa tarde que é 10/8/2025, domingo, na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Continuo abençoando sempre os meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, e os que estão também lá no Facebook, o WhatsApp, e os que estão dizimando e ofertando e sempre ajudando essa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.